Esse vídeo tem spoiler. Olá, aqui é o Alex MM Brasil, falando no canal MM Reviews, com resumos de gibis, livros, filmes, etc. E hoje estarei aqui lendo o resumo número 11 da Mini, pela Abril. Bom, então que tal começar com a propaganda, Nessas edições da Mini apareceu bastante a propaganda do Phineas e Ferb, para quem assistiu, pertencente à Disney Channel. Agora a primeira história, A Princesa do Lago Invisível. Eu achei ela uma história meio boba, um pouco meio confusa, Esse é o roteiro de Rudy Savagnini e os desenhos de Massimo De Vita. Então aqui a Minnie e o Mickey estavam de férias. Então eles foram viajar, num local aí, se eu não me engano é na Irlanda, algo do tipo. Isso, é na Irlanda, isso mesmo. E eles estavam ali, de repente entraram no bar e se depararam com uma conversa. Daí o Mickey, meio curioso, ele queria saber sobre esta conversa, que era sobre um filme, que era A Princesa do Lago Invisível. Então ele ficou sabendo dessa história através deste velho, guarde bem quem é este velho. Então ele começou a contar uma história ali sobre o porquê não estava dando certo o filme. Então a partir daqui, desse quadrinho amarelo, ele começa a contar sobre o trabalho, ali sobre a gravação, sobre esse tal de Cyril, que ficou apaixonado ali por esta mulher, que poderia ser a atriz deste filme. Então eles, aqui voltando à conversa, o Mickey e a Minnie se interessaram, e interessante saber que aqui este carro alugado também é um detalhe. A Minnie acha que este é bastante romântico, ou seja, investigar para eles, não poderia ficar de fora, a Minnie e o Mickey aí investigando. Então logo eles foram para a biblioteca, etc e tal, e mais alguém ali, entrou dentro deste assunto, uma bibliotecária ali, que ao invés de chamar a atenção, pela conversa deles, ela na verdade ajudou dando bastante informações sobre o desaparecimento, que este é o tema aí central do Cyril e desta atriz, que onde eles estariam, como que o filme poderia prosseguir. Então ali, resumindo bem, o Mickey e a Minnie, eles foram se aprofundando cada vez mais perto, das pistas de onde estariam. Ao mesmo tempo surgiu este cara aqui, junto com mais outro comparsa, que eles estão amando, adivinha só de quem? Isso mesmo, do Bafo de Onça, ou como eles chamam ali, do Mac Bafo. Então eles estavam atrás do Mickey e da Minnie, eles, obviamente, o Bafo já conhecia o Mickey e a Minnie, então eles foram ali atrás, eles sabiam que eles estavam perto demais das pistas, pois o que interessava para o Bafo era um tesouro que eles estavam guardando, um tesouro ali irlandês. Então aqui, mais um para ajudar nas pistas também, o retrato que eles precisavam ali para prosseguir. Então aí, resumindo bem, a história eles já tinham o retrato, o carteiro também viu que eles estavam à procura e através disso, como se a fofoca se espalhasse, onde o próprio procurado ali, ele mais para frente aqui, quando o Mickey e a Minnie estavam próximos, o procurado aí, ele foi, aí achou ele, é esse aqui, o Cyril, queria saber por que estavam procurando ele, ele. Então ali ele acabou descobrindo que os dois se encontravam escondidos porque apenas queriam viver em paz, longe dos holofotes do trabalho. Então ali a tal da Beth, mas porém ali o Bafo, chegou, interessante aqui que não há censura nenhuma, do Bafo chegou armado, apontando o revólver. Enquanto este cara aqui, que eu tinha mencionado antes, ele é o irmão dela. Por isso ela também ficou surpresa porque ele estaria se envolvendo nessas encrencas aí com o Bafo. E aqui num fabuloso golpe, o Mickey acertou o Bafo. Então por isso conseguiu aí, junto com a Minnie, também deu uma panelada na cabeça do outro aí, do comparsa. Então eles aproveitaram isso para fugir, para fugir desses ladrões que estavam atrás de um tesouro, Aqui explica melhor a história do tesouro, eu só estou dando um resumo. Então ela diz que era um caldeirão cheio de ouro. Então aqui eles foram fugindo, estavam bem à frente. Então a perseguição ainda continua, nesses quadros aqui, continua até que eles caem aí no barranco. Então
o Mickey aí aproveita essa chance para amarrá-los mais, porém o Bafo aí de novo com a vantagem da arma, né? Estava ali armado. Então nos momentos finais, né, da história vão chegando até que o Mickey novamente com uma vantagem ali, ó, usando a pá, né, jogou terra na cara do Bafo. E o outro bandidinho, né, o irmão da Beth, ou Belly, não sei, Beth, acabou ali virando a casaca e voltando a ser uma pessoa do bem, né, batendo no comparsa do Bafo aí. Então depois disso tudo se explicou e ali estava o tesouro enterrado, né, que o Bafo tanto queria. E o dono do bar apareceu aí novamente, que agora revelou que era o rei dos gnomos, o tal do Timothy. Então ele explicou que estava todo o tempo, né, por trás dessa história. E por isso que eu tinha achado confuso, né? Achei que eles armaram toda essa história um pouco confusa aí para dar uma prova para esses gnomos. Isso mesmo, eles também são gnomos. E tudo não passava de uma prova ali para saber se ele realmente gostava dela e se o outro também poderia provar, né, se ele era uma pessoa boa ou má. Por isso que tinha se juntado aos ladrões aí, porque na verdade tudo não passava de um teste e eles estavam encenando. Então isso mesmo, eles estavam encenando toda essa história aí. E aqui o Bafo se deu mal novamente, né, graças aos poderes mágicos desse gnomo, né, o rei dos gnomos. Então ali eles, né, continuaram a história, né, curtindo um cineminha, né, a princesa do Lago Invisível. Então eu achei meio boba essa história e muito confusa ao mesmo tempo. Mas este foi o fim. E a próxima história é de Minnie e Mickey, a fábula das orelhas cilíndricas. Lembrando que eu acho que nessas edições, pelo menos nesta data que foi lançada, o protagonismo da Minnie eu acho que ainda é muito pequeno. Eu acho que o Mickey apareceu mais do que ela. Aqui, por exemplo, ela fala Mickey e Minnie, mas eu acho que a história mesmo é do Mickey, porque ele está aqui diante de crianças, né? Não sei se a Minnie é oficialmente professora, mas ela tem ali alguns alunos pequeninos. E aqui, lembrando que o roteiro é de Bruno Ena e desenhos de Federico Bertolucci. Então, como eu ia dizendo, ela está ali, né, tipo ensinando o Mickey como lidar com as crianças, né, e de repente ele teve uma ideia de contar uma história, né. Ela na verdade não queria que todas as crianças tivessem a oportunidade de falar. O Mickey não entendeu por quê, mas ele disse que todas as crianças mereciam uma oportunidade para falar o que quiser. E por conta disso, né, também as ofensas, entre aspas, né, porque não é uma ofensa de verdade, chamaram o Mickey de orelhudo, né, e aí a Minnie, né, em desaprovação, né, como se ela estivesse falando, eu avisei, né, então ela sabia porque não devia deixar todas as crianças falar. Mas mesmo assim, né, ele se encantou ali e levou isso na brincadeira, contando uma história sobre orelhas, né, orelhas cilíndricas, como vocês podem ver aqui, onde as pessoas não entendiam umas às outras, né, tem essas orelhas dobradas, que é a mesma orelha do Mickey, mas ele é o único que tinha a orelha grande ali. Então as pessoas elas falavam uma coisa, uma frase, e entendia outra. Por exemplo, aqui o Mickey disse, o vento transporta uma música melodiosa. E a mãe dele, né, aqui é a Minnie, né, mas representando a mãe dele, disse, certo, já vou fazer a sua torta gostosa. Daí ela interpretou de outra maneira, né, porque é como se eles fossem realmente surdos, né, não entendem nada. Então aqui um deles escutou o ancião da comunidade falando sobre ele. Ele nem quis escutar tudo e já se ofendeu com isso, né? Pensou que ele não seria bem-vindo mais naquela aldeia. Então ele foi embora. Né? Engraçado aqui que as montanhas, né, tem o formato de orelha, né, que é as montanhas orelhudas, se chama. E lá ele achou um místico, né, que é o Pateta. Um Pateta, o sábio, etc. Então o Pateta iria ensinar ele essa nova jornada. Então ele mandava ele fazer tarefas simples, né, e, por exemplo, fazer compras, né, até mesmo levitar, né, que não é nada simples, mas ali ele ensinou a levitar, né, tudo para chegar na grande resposta que ele tanto queria, que era simplesmente enrolar as orelhas dele, né. Então o Mickey precisava enrolar as orelhas para ficar cilíndricas, e assim ele poderia ficar igual ao seu povo da comunidade. E quando ele voltou com as orelhas dobradas, né, cilíndricas, o pessoal teve a ideia ao contrário, né, que era justamente o que o ancião iria falar antes, né, em ter as orelhas grandes igual ao do Mickey. Né, então ele se contrariou, né, acabou pisando na bola ali, né, se contrariando, né, um momento de grande ironia. Então assim terminou a história do Mickey, né, e as crianças ali
gostaram, etc e tal. E a Minnie depois ela falou, né, por que de não deixar as crianças falarem e somente o Mickey falar. Então, de forma exagerada, né, o que a Minnie queria dizer é que ele ficaria com dor de ouvido, porque as crianças iriam tagarelar muito, e por isso que ela não deixava as crianças falarem também. E este foi o fim. Agora a próxima história é de Minnie e Mickey, novamente. Né, ali a Minnie sempre compartilhando com o Mickey suas histórias. E ali num evento de corrida, né, a amiga da Minnie iria correr, né, que é uma piloto. E aqui pausa para falar sobre o roteiro de Sarah Keener e os desenhos de José Antônio Gonzalez. Então o Mickey só não contava que a Minnie, né, tinha mentido. Disse que só iria desejar boa sorte, mas ela acabou embarcando junto com sua amiga. E ao final de tudo, depois da vitória, ele foi cumprimentar, mas ele tentou ali raptar a Minnie para si, porque ele percebeu que ela estava tomando muito tempo com a amiga dele, muito antes, né, do evento. Como ele dissera, é uma amiga de faculdade, mas ele percebeu que ela estava tomando muito tempo da Minnie. E ele acabou entrando na jogada aí, onde ele foi convidado também para ir numa selva visitar, né? Que bizarro, né? De repente, depois de um evento de Fórmula 1 ou de corrida aí, etc., ela chamou para ir numa viagem para procurar uma tribo perdida. Então ali, né, é engraçado também, legal, quer dizer, notar que a amiga dela, além de piloto, também é piloto de avião e também, né, sabe falar alguns outros idiomas. Né? Então ela é uma pessoa super dotada a se parar para pensar. E aqui a típica imagem, né, que é engraçado que isso acontece mesmo na vida real, né, onde tribos perdidas apontam flechas para os aviões. Né? Então esta é a tal tribo perdida que eles queriam achar. E o Mickey ali sempre tentando convencer a Minnie a não embarcar na jogada da amiga, né, da tal da Nicole. E a Minnie também sempre querendo ficar ali grudada com a sua amiga. Então, eles embarcaram em várias aventuras aí de perigo, onde a Nicole aí acabou salvando a vida deles primeiro do que o Mickey, o que fez ele sentir mais ciúmes ainda. Então, somente nesta parte, onde essa tribo, né, indígena aí, estranha, né, ela foi salva, quer dizer, eles foram salvos porque o Mickey fez um tipo de teatro ali, né, fazendo gestos. Então, através de gestos, ele conseguiu se comunicar, falando que os índios iriam ficar doentes, né, se comessem eles, né, caso fosse uma tribo canibal mesmo. Por incrível que pareça, eles entenderam e ficaram com medo. E assim eles conseguiram escapar. Né. A menina Nicole resolveu ficar, né, na região ali, enquanto o Mickey também, notando que ele sabe pilotar avião. Então ele foi embora e eles acabaram ali tocando no assunto dos ciúmes. E ela revelou que ficava perto da Nicole porque ela lembrava muito ele. Talvez no jeito de ser, né? Talvez uma pessoa curiosa, só podemos concluir isso. Então este foi o final, né? Há poucas histórias aí. É uma edição lançada em 2012. E aqui é legal ver também nas propagandas que existe essa coleção bonita aqui, ó, de 20 volumes, né? Que é o essencial da Disney. Alguém aí tem essencial da Disney? Parece ser de, eu não sei se é capa dura, mas aqui mostra, ó, custava R$10, até que é barato, né, para os dias de hoje. E aqui tem 20 volumes essencial de cada personagem, que eu entendi. Aqui tem o Patinhas versus Maga Patológica, dono de seus sobrinhos, etc. E grandes histórias emocionantes, como eles dizem. A propaganda é de um videogame aí da Disney também, Universe, ou videogame, né, eu não sei do que se trata, mas aqui parece que tem alguns desenhos da Disney, como Monstros S.A. e Alice no País das Maravilhas. Só que com uma pegada assim parecida com o Lego, né? Com seus próprios personagens ali fantasiados, né, de outros personagens da Disney. Que foi lançado aí no Wii, né, no Xbox, Xbox Live, PS3, e Disney e parceria com a PlayStation Network, aí, etc e tal. Então se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.